Olá, meus amigos e minhas amigas de Simões, vereadores e vereadoras da região do Vale do Itaim. Me chamo Thiago Sá, sou assessor jurídico da AVEP há um bom tempo e primeiro, logo após me apresentar, gostaria de pedir desculpa aos presentes deste evento, pois a convite do presidente Cardoso deveria estar com vocês aí nessa manhã de sábado, pessoalmente, mas infelizmente tive alguns problemas aqui de deslocamento e eu atualmente me encontro no Maranhão e não pude me fazer presente na data de hoje. Então, gostaria logo após me apresentar minhas desculpas por não comparecer presencialmente a este maravilhoso evento de vereadoras e vereadoras da região do Vale do Itaim, que acontece hoje aí em Simões. Eu estaria aí presente presencialmente para falar de alguns temas a pedido do nosso presidente Cardoso e vou tentar fazer aqui de forma resumida através deste vídeo que está sendo transmitido agora aí para vocês. E alguma dúvida que porventura fique, o Edson, que é advogado que trabalha conosco, também está aí com vocês presencialmente, também com o nosso presidente. O Glauber também, que é contador, também está aí presente. Então pode tirar dúvidas que porventura fiquem. E eu fico à disposição para tirar dúvidas do que eu aqui falar através do meu telefone que o Cardoso vai disponibilizar aí para vocês. Então tenhamos todos um bom encontro e vamos lá ao que o nosso presidente me pediu para falar um pouco. Ele me pediu para falar sobre a questão do subsídio. É um tema que passou por várias espécies de abordagem ao longo dos anos. Na última legislatura, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí resolveu fazer um apanhado e fez uma verificação em quase todo o estado do Piauí, pegando todos os aspectos constitucionais que outrora ele mesmo negligenciava, como o período de fixação, como o instrumento normativo para a fixação desse subsídio, a questão do valor, se ele estava respeitando o teto da remuneração do chefe do executivo, então, bem como também o teto em relação ao valor que os deputados estaduais ganham, e vendo também a questão do 13º subsídio dos vereadores. Então o tribunal fez um apanhado em todos os estados, esse resultado dessa auditoria foi apresentado ao plenário, que passou a convalidar alguns atos e outros não. Então vamos a alguns deles. Por exemplo, período de fixação. A Constituição do Estado do Piauí estipula que o subsídio ele deva ser fixado 15 dias antes das eleições. E aí ocorria muitas falhas nesse sentido, porque às vezes a Câmara votava, o ano da eleição é um ano complicado, é um ano de outras atenções, e a Casa Legislativa às vezes fixava, votava, mas não publicava. E aí o tribunal pacificou esse entendimento. Então esses 15 dias que a Constituição do Estado do Piauí traz como fixação, ele entende que isso tem que estar publicado neste prazo para que tenha vigência para a legislatura seguinte. E qual o instrumento normativo para isso? Muito embora a Constituição Federal não tenha previsto, eles entenderam que tem que ser fixado por lei. Por quê? Porque trata de remuneração. Toda remuneração ela decorre de lei, porque toda a arcabouço orçamentário do município decorre de lei, então tem que ter paridade de instrumentos normativos. Por isso essa fixação tem que acontecer por lei. Então, dito isso, tem que se entender que ocorra 15 dias antes da publicação e tem que ser por lei. Em relação ao 13º subsídio, foi entendido também que ele é legal, mas desde que a fixação ocorra no mesmo período da fixação dos subsídios dos edis. Então não pode ter uma fixação a posteriori. Isso gera, até hoje não há uma pacificação completa, porque a questão do 13º ela remete àquela equiparação anterior, foi feita lá em 2004 ainda, de quando se passou a exigir o INSS dos vereadores. Tenho certeza que tem vereador aqui desse período que lembra bem como foi essa questão da fixação, a dúvida que foi, o vereador vai pagar ou não vai pagar INSS, e eu já tenho outro vínculo, sou estatutário, sou ruralista, como é que vai ser e tal. O artigo 195 naquela época foi alterado e fez com que o vereador para a Previdência fosse considerado empregado da Câmara. Então nesse mesmo sentido se tratou também da questão do 13º subsídio. Se o vereador pode pagar INSS, ele também pode ter o 13º subsídio. Então passou-se a questão da normatização, que é por lei e no mesmo período em que foi feita
a fixação do subsídio para a legislatura subsequente. Só que isso é um instrumento de fixação e depois se esbarrou-se muito com a questão orçamentária. Tem as câmaras, principalmente do Piauí 0,6, com marcar com 10, 13 subsídios. A realidade acabou se demonstrando que não. Muito embora seja legal se fazer a fixação. Passando além da questão do subsídio, o presidente gostaria que a gente tratasse também a questão das leis orgânicas e dos regimentos internos, que necessitam ter uma similaridade com a Constituição Federal e com a Constituição Estadual. As leis orgânicas, a maioria do nosso estado datam da década de 90 e de lá para cá pouco sofreram a atualização. Elas têm que ser atualizadas, ao passo que a Constituição Federal sempre é, e ao passo que a Constituição Estadual foi recentemente. Então tem dispositivos que têm que ter essa similaridade, principalmente no que se diz da Constituição Federal, nos assuntos de interesse local, que é a previsão que tem lá no artigo 29 da Constituição Federal. Então há necessidade dessa atualização. Cada município do estado do Piauí, principalmente os municípios aqui da região do Vale do Itaim, tem que observar a questão qual é a peculiaridade local do seu município, que há necessidade de estar presente na lei orgânica e fazer essa atualização. O Tribunal de Contas entendeu que para essa atualização não é permitido se fazer a contratação de uma equipe específica para se atuar prioritariamente nessa atualização da lei orgânica e do regimento interno, principalmente através da inelegibilidade de licitação. E é um trabalho que a assessoria técnica contribui certamente, não estou aqui desvalorizando a contribuição de assessoria, mas que é um trabalho que dá para ser feito por comissões da própria Câmara, porque aí você vai discutir apenas a similaridade com as leis superiores, que é estadual e federal, e focar no que for de interesse local, em peculiar interesse para colocar dentro da lei orgânica. O regimento interno, ele é basicamente dentro do conceito que nós chamamos de interna corporis, que só diz respeito ao funcionamento da própria casa. Então os vereadores, eles têm que buscar também ter similaridade no regimento interno com a lei orgânica local, com o regimento, com a Constituição Federal e com a Constituição Estadual. Mas também tem que ter atenção ao dia a dia da Câmara. O regimento interno é que vai dizer ali o para e passo das sessões da casa. Quantas comissões permanentes, quantas comissões provisórias, questões de ética, início e fim de sessão, falas de grande expediente, pequeno expediente, início de sessão legislativa, fim de sessão legislativa. Então, há a necessidade de que os vereadores sentem, encontrem consenso nessas situações, porque o regimento interno é o livrinho de cabeceira do vereador. É ali que vai dar o passo a passo no conduzir das sessões, desde a entrada do processo legislativo na casa até a saída dele, bem como a abertura e fim das sessões, seja ela solene, seja ela extraordinária, seja ela especial, seja ela a formação de comissões permanentes ou temporárias. Então há a necessidade de se discutir, sentar entre os vereadores e ver qual é o melhor caminho para se utilizar. Eu estou dizendo isso porque não adianta simplesmente você pegar, vamos pegar aqui o modelo de regimento interno. Eu já vi isso. Já vi uma cidade de porte de 5 mil habitantes com um regimento interno de 300 artigos. Eles simplesmente copiaram um regimento interno de uma cidade que, pelo tamanho, deveria ter pelo menos 50 vezes mais do que a cidade deles. O que é que isso resultou? Resultou num regimento interno inoperante. O regimento interno estava novo, estava lá atualizado, legal, muitos artigos, sem serventia, porque foi trabalhado para o Poder Legislativo bem maior do que eles estavam lá vivenciando. Então não teve serventia. Então não adianta a VEP, por exemplo, disponibilizar modelos de regimentos internos para as câmaras. A gente pode fazer isso sem problema algum. Mas será o regimento interno da VEP, não será o regimento interno das câmaras aí, por exemplo, do Vale do Itaim, que são as pessoas, os vereadores, as vereadoras a que eu me reporto agora no momento. Então há realmente essa necessidade de se fazer essa verificação, esse estudo, esse trabalho, essa dedicação, porque senão vai acontecer como que aconteceu nessa cidade que eu dei de exemplo, que eu não nominei, mas que não vai servir. Não vai servir porque não foi trabalhado e não foi feito por quem realmente precisa utilizar, que são os vereadores locais.
E por fim, o presidente vai tratar aí com vocês da realização do concurso unificado da AVEP. A AVEP já realizou esse certame outras vezes e o presidente Cardoso quer mais uma vez disponibilizar esse instrumento às câmaras filiadas, onde a câmara filiada não terá custo algum. A câmara filiada não terá custo algum, vou deixar bem claro para vocês. E o presidente está aí ao lado de vocês fisicamente e poderá ratificar essa informação. A AVEP está iniciando o cronograma de execução desse concurso, onde o primeiro passo é a contratação de uma empresa através de licitação para realizar o certame. A AVEP vai estar providenciando já as tratativas, após o comando do presidente Cardoso, para contratar esta empresa que vai fazer o concurso. Uma vez a empresa licitada, a direção da AVEP vai oficiar todas as câmaras filiadas para dizer quem delas tem interesse em participar do concurso. Uma vez tendo a resposta, nós iremos trabalhar perante as câmaras que se sinalizaram positivamente a interesse em fazer o concurso, quais cargos desejam disponibilizar. Após essa etapa, a gente vai verificar se esses cargos disponibilizados pelas câmaras filiadas já possuem criação por lei, se estão devidamente criados por lei com a respectiva remuneração e cadastrados no sistema RH Web do Tribunal de Contas. Dito isso, a AVEP fecha o edital, lança a data das provas e das inscrições. O concurso ocorrerá simultaneamente em todas as cidades que disponibilizarem ou apresentarem interesse. Por que simultaneamente? Porque assim nós pensamos que a gente vai privilegiar o concursado, o concurseiro local. Não vai ter uma competitividade reflexa. Então, por exemplo, os candidatos interessados de Simões, por exemplo, farão concurso em Simões. E aí, com isso a gente prestigia o concurseiro local. Com isso a gente faz com que o concursado futuro permaneça na cidade, não fique apresentando atestados, pedindo permutas para sair e voltar à sua cidade de origem e assim prejudicando o serviço público. Então, esses são os cronogramas. Como disse anteriormente, a AVEP já realizou esse tipo de certame e tem tudo para ser um sucesso, exemplo do que foi os anteriores. Bem, gente, é isso. É apenas uma questão uma pincelada bem primária mesmo desses temas. É uma pena não poder estar aí com vocês, desfrutar do calor de vocês aí. Eu adoro muito essa convivência. Sempre que a gente tem um encontro, a gente ouve uma história diferente, uma realidade diferente, uma dificuldade diferente que faz com que a gente busque uma solução também diferente para essa problemática e faz com que a gente sempre venha ter melhor dos encontros. Tive a grata satisfação de conhecer todo o estado do Piauí, pela AVEP, pelo Tribunal de Contas, qual fui palestrante quando tinha eventos por mais de 4 anos. Então conheço o Piauí de Luiz Correia, a Cristalândia, e é uma satisfação ter esse contato com o meu estado. Tenham um bom encontro, que seja muito profícuo. Espero ter colaborado, mesmo que minimamente à distância, com esse pequeno vídeo, mas não poderia deixar de me manifestar nesse encontro do Vale do Itaim, uma região que eu conheço, já estive em Fronteiras, já estive em Pio Nono. É uma região aí que eu gosto muito e o prazer retornar muito em breve. Muito obrigado pela atenção de todos e tenham um excelente dia.